Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje estudaremos a segunda parte de pretérito perfeito simple ou pretérito indefinido. Agora veremos verbos irregulares. Como disse na aula anterior, o pretérito perfeito simple expressa ações passadas que não têm vínculo com o momento presente. Então, apenas para que lembremos, eu coloquei aqui como uma linha do tempo, destacando o futuro e aqui no meio o presente. E o pretérito perfeito simple está nessa posição, ou seja, em um passado concluído sem vínculo com o presente. Então aqui abaixo eu vou colocar alguns exemplos. El año pasado no hubo mucha lluvia. Estuve allá solamente un par de días. Él vino con el vino en la mano. Aqui apenas cuidado com esse exemplo. El vino é o verbo venir, no passado. E com el vino en la mano é a garrafa de vinho. Observação. O verbo impessoal haber só é usado na terceira pessoa do singular. Então, como no primeiro exemplo, hubo. Vamos lá. Eu coloquei aqui então três verbos. Tener, estar e andar. E observem como eles ficam conjugados. Notem que há muita diferença na raiz do verbo. Então, por exemplo, tener. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Aqui eu faço uma observação. A primeira e terceira pessoa do singular são formas graves ou llanas. Ou seja, a sílaba tônica é a penúltima, né? Em português é uma paroxítona. Então eu não digo, por exemplo, como por exemplo o verbo comer. Eu comi, tu comiste, ele comió. Aqui o verbo tener é eu tuve, tu tuviste, ele tuvo. A gente não vai falar tuve ou tuvo, não. Eu tuve, ele tuvo. Ok? E com os demais verbos todos que eu colocar nesse vídeo, a primeira e a terceira pessoa vão seguir essa regra. Outros três verbos. Querer, decir, traer. Então vou colocar os verbos aqui conjugados. Então o primeiro, por exemplo, quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Observem com bastante atenção a raiz do verbo decir. Olha como modifica. Eu dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Aqui uma observação. A terceira pessoa do plural dos verbos decir e traer terminam em eron, ao contrário dos demais verbos que apresentam o ditongo ie. Então olhem a terceira pessoa do plural. Decir, ellos dijeron. Traer, ellos trajeron. Diferente do verbo querer, ellos quisieron. Tá? Então, quem assistiu o vídeo anterior vai lembrar que eu disse para vocês prestarem bastante atenção com a terceira pessoa do plural. Mais três verbos. Agora o verbo caber, saber e poner. Aqui o primeiro, cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron. E aqui uma observação. Os derivados de todos os verbos apresentados nesse vídeo apresentam as mesmas irregularidades. Outros três verbos. Poder, hacer e venir. Então aqui conjugando o primeiro. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. E aqui uma observação. Todos os verbos apresentados nesse vídeo são muito utilizados e apresentam mudanças importantes em suas raízes. Então o aluno de espanhol ele tem que ter em mente que ele tem que ficar repetindo, ele tem que memorizar esses verbos porque eles são muito, muito utilizados, ok? E aqui eu vou destacar mais um verbo, o verbo conduzir, que ao conjugar fica conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron. E aqui uma importante observação. Todos os verbos terminados em ducir
Aqui eu coloquei alguns exemplos: deduzir, induzir, produzir, reduzir, traduzir e etc. Apresentam na terceira pessoa do plural a mesma irregularidade que os verbos descer e traer, ou seja, não apresentam ditongo. Sua terminação será eron. Então, ellos tradujeron. Ok? Bom, então vamos praticar. Eu coloquei aqui algumas frases e coloquei um verbo entre parênteses. Vocês devem conjugar o verbo de acordo com a pessoa. Eu aconselho que vocês pausem o vídeo, respondam em seu caderno, porque já em alguns segundos eu já daria respostas. Vamos corrigir? Ayer estuviste con mucha fiebre. Anoche Gabriel me trajo un libro. El mes pasado hizo un buen tiempo. Condujeron el coche muy rápidamente. Cuando me contaron, no supe qué hacer. Tuviste mucha suerte. No quiso ni escucharme. ¿Por dónde anduviste ayer? Ellos dijeron que no iban a la fiesta. Los libros no cupieron en la mochila. No puse mi nombre en la lista. Ele vino com traje na mano. Bom, isso por hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal para vocês ficarem atualizados. Curta também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol. E entre também em nosso site. Lá você encontrará exercícios com gabaritos para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima.